E trazendo mais um super tutorial para vocês, hoje nós vamos fazer essa incrível cena do Gojo e o Getou. Cara, olha só que desenho maneiro nós vamos fazer aqui, hein? E não se preocupa, vou ensinar tudo que vocês estão vendo aqui, certo? Seja o desenho ou a coloração. Então, mano, ó, já vale o seu gostei nesse vídeo, hein? Então clica aí no likezão agora, cara. E seguinte, ó, essa parte aqui eu vou ensinar para você a desenhar, tá? Vou dar todos os detalhes desse desenho, tá muito bonito, né, cara? Na moral, muito bonito mesmo. E vou fazer a parte de coloração aí para você, que eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Então você pode fazer o desenho e claro, você vai colorir, vou te ensinar tudo, esse cenário e tudo mais que você está vendo aqui. Então é isso aí, vamos lá para o nosso tutorial. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E vamos lá, moçada, aqui agora começar o nosso super desenho. E pessoal, é o seguinte, ó, antes da gente iniciar eu queria dar um recadinho importante. Esse desenho, ele foi difícil até pra mim, tá? Foi um grande desafio fazer ele. Então, não se preocupa se para você vai ser muito difícil, se para você tá ficando muito complicado, tá? Que até para mim foi difícil, cara, mas eu prometo para vocês que eu vou passar o máximo de informações possíveis para que você também consiga fazer esse desenho tranquilo, certo? Então, beleza, estamos fechados? Vamos encarar esse desafio? Então, bora lá. Bom, como vocês podem ver, eu vou começar aqui com dois círculos, tá? Esses círculos aqui, galera, eles vão ter cerca de 4,5 cm, certo? Talvez um do círculo meu ficou com 4,6, mas não tem importância, faz com 4,5. Mas para ficar ainda melhor para vocês, antes de você fazer o círculo, eu vou marcar aqui a distância que cada um ficou na folha. Estou usando a folha no tamanho A4, tranquilo? Então olha só, esse primeiro círculo aqui, ele ficou com 8,9 centímetros de distância aqui do canto da folha, tá? Já esse segundo que eu desenhei, ele ficou com 6,6 centímetros de distância da borda da folha, certo? Mas eu vou passar outras medidas aqui ainda também. Agora essa parte de cima aqui, você pode ver que ele tá com 3,8 centímetros de distância da borda da folha, tá? Já o outro círculo aqui, ele ficou um pouquinho mais baixo, certo? Ele ficou com 4,1 centímetros de distância da borda da folha. Assim, você tendo essas medidas, você vai conseguir desenhar os círculos exatamente no mesmo lugar que eu fiz. Isso é muito importante para pegar a proporção do desenho, certo? E já, claro, né? Você ainda não deixou o like, merece um gostei, né, cara? Então vamos continuar o nosso desenho aqui. Bom, focando aqui nesse primeiro círculo, eu vou desenhar primeiro o rosto do Gojo, tá? E para fazer esse rosto do Gojo, a gente vai fazer ele um pouco inclinado, certo? Então olha só, tô passando um traço inclinado, tá? Veja que não tá tão inclinado também, certo? Tenta não fazer muito inclinado e consequentemente vou passar um traço em horizontal inclinado para a gente poder fazer a base dos olhos, tá? Então vamos lá, aqui nessa parte do Gojo eu vou desenhar aquela parte dos olhos, ele tá com o olho fechado, né? Então vou desenhar apenas cílios aqui, certo? Então veja só, para fazer esses cílios eu faço um pequeno arco e depois eu vou fazendo a basezinha de cada um dos cílios na parte de cima, tá? Veja que não são muitos, certo? Para não ficar cheio demais. Já do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu faço uma leve demarcação com lápis, como vocês podem ver, para pegar uma medida certinha e aí eu faço o mesmo estilo de cílios. Agora aqui nós vamos desenhar os óculos dele, tá? Então olha só, vou fazer uma bolinha aqui, né? Acompanhando essa parte para cobrir, né? Todo esse olho que a gente desenhou. Essa bolinha aqui do óculos, ela tem que cobrir todo o olho, tá? Então essa é a dica para você poder fazer. E veja só, eu tô fazendo ela pegando já no círculo também, né? No círculo primeiro que a gente desenhou, tá? O de fora, beleza? Então vai olhando certinho. Vou desenhar a armação do óculos também, né? Que é super simples de fazer. Vou fazer uma basezinha no meio, dois nas laterais e também vou fazer uma na parte de cima do óculos, né? Ó, nessa parte redonda do óculos. Por enquanto não dá para ver direito, mas na line art vocês vão conseguir acompanhar esses detalhes tranquilo, tá? Então você pode ir fazendo aí tranquilo no seu, faz sem pressa, certo? Vai pausando e vai fazendo. Como eu falei, é um tutorial que foi difícil até para mim fazer, cara. Aqui nessa base do círculo, eu vou fazer duas narinas, né, para representar o nariz.
E nós podemos aqui também fazer o seguinte, cara, nós vamos definir o rosto do Gojo. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando o Gojo jovem, tá? Então ele não tem um rosto largo, inclusive o rosto dele é bem parecido já com esse Gojo que a gente conhece do início do anime, né? Então vou fechar aqui já como se fosse uma máscara mesmo, fazendo a parte do queixo, que eu já vou deixar um pouco mais reta nessa parte do queixo, tá um pouquinho mais quadrado também, como vocês podem ver, e as bochechinhas nas curvas, certo? Logo em seguida eu vou desenhar a boca dele, que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou desenhar a parte de cima da boca, que já é um pouquinho mais reto. Nos cantos dela, eu vou fazer como se fosse covinhas. E na parte de baixo vai ser mais arredondado, tá? Você vai ver que fica mais arredondado, juntamente com detalhes do sorriso, né? Dos dentes que eu vou fazer logo em seguida, tá? E também lá no finalzinho você vai ver que eu vou desenhar um detalhe embaixo para representar o lábio inferior, beleza? Então aí você vai ver que vai ficar com um detalhe bem bonito e bem bacana nesse sorrisão aí do Gojo. Em sequência a gente pode ir para a sobrancelha. A sobrancelha dele é simples demais de fazer, cara. Ela é uma sobrancelha fina, que aí no caso a gente começa ela um pouquinho mais grossa e vai afinando, né? Fica pontiagudo no final. O início fica mais quadradinho, o final mais pontiagudo, tá? Então em sequência vamos fazer aqui as orelhas do Gojo, que ela vai desse traço de cima do olho até a altura do nariz. Veja só que eu tenho as narinas ali e eu tô fazendo justamente isso, cara. Eu tô pegando a altura do nariz e pegando a parte de cima do olho, ó, o tracinho que eu fiz em cima ali do olho, tá? E aí eu vou desenhar detalhando nessa base da orelha e claro, logo após que eu faço a primeira, eu faço a segunda também e depois em seguida eu vou detalhar por dentro, tá? Lembrando que essas orelhas aqui também vai passar alguns detalhes de mecha, beleza? Você vai ver todos os detalhes certinhos, tá? Não se preocupa que isso aí a gente vai trabalhar direitinho, certo? A minha, em questão olhando assim, inicialmente ela ficou um pouquinho menor que a outra, tá? Mas não se preocupa, isso aí eu ajeito na line art. Tenta deixar as duas iguais, tá? Ou no máximo parecido possível. Agora em seguida eu desenho o detalhe do pescoço. O pescoço também levemente inclinado, tá? Porque ele tá com o rosto inclinado, né? Só ele tá com o rosto um pouco inclinado, tá? Então um lado do pescoço vai ser menor e o outro vai ser maior. Agora nós vamos desenhar uma parte que é até um pouquinho difícil de fazer, cara, que é o cabelo do Gojo, certo? Eu vou começar por franjas aqui na frente dele, essas mechinhas, tá? Que vai ficando aqui na frente dele. Cara, assim que você terminar de fazer essas mechas, você vai ver que já vai ficar muito parecido com o Gojo, velho. Pode ter certeza, tá? Então o que eu faço? Primeiro eu vou detalhando as mechas de um lado dele, no caso do personagem é o lado direito dele, né? Que aí a gente vai detalhando as mechas. Depois você vai ver que eu vou colocar uma mecha no centro, né, que tá vindo lá de cima, uma mechinha que vai ficar até curvada, e vou fazer as outras até o outro lado do rosto. Isso trabalhando de uma forma que vai variando essas mechas. Você vai ver que pelo meio vai ter uma mecha mais fina, outra mecha um pouco mais grossa, tá? E assim eu vou variando ela para deixar com um destaque bacana. E claro, vou passando por cima da sobrancelha, por cima do destaque do óculos também, certo? Então assim você vai vendo que pega todos os detalhes. E galera, é o seguinte, no processo aqui do desenho eu vou usando uma borracha elétrica para ir apagando aqueles detalhes pequenos, tá? Para não ficar muito poluído para vocês, certo? Então veja só aí esses detalhes. Ok, agora nós vamos fazer aqui primeiro, começando por essas mechas de detalhes do cabelo embaixo, tá? Nessa primeira parte eu vou desenhar apenas duas mechas, na segunda eu vou desenhar duas, porém já na parte da orelha, né, eu vou desenhar mais uma, tá? E assim eu vou fazendo mechas até subir essa base da orelha. Quando eu faço até a parte de cima da orelha, eu vou dar uma pausa, tá? Então vocês vão ver que de um lado dele, do lado mais descido da cabeça, mais baixo da cabeça, no caso o lado direito do personagem, vai ficar esse estilo assim, né, com três mechinhas. Do outro lado você vai ver que vai ficar três, porém elas já estão um pouco mais separadas, tá? Então aí você vai ver que tem todos esses detalhes. Assim que eu faço essas mechas, eu vou fazer uma marcação. Essa marcação do cabelo dele aqui é para definir a altura que a gente vai trabalhar todas as outras mechas, tá? Então veja só, eu vou fazer uma marcação de um lado ao outro, você vai poder acompanhar aí direitinho. Depois que eu faço essa marcação, aí eu vou colocando as mechas que estavam restando. Para levar até o centro do cabelo, até o centro da cabeça, você vai ver que todas vão estar voltadas para uma direção, que é a direção direita do personagem, tá?
Assim que eu chego no centro da cabeça, você vai notar que eu vou mudar a direção das mechas, certo? Colocando ela variando para outro lado agora, para a esquerda do personagem, certo? Então isso aí você pode pegar de detalhe e vai fazendo sossegado aí, cara, vai fazendo tranquilo. Certo, tendo isso, agora vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar o personagem, vamos desenhar tipo um esboço manequim dele aqui, tá? Só pra gente ter uma boa noção de como a gente vai poder continuar o desenho do Gojo depois que a gente fizer também o outro personagem, tá? No caso, o Suguru, beleza? Então é o seguinte, ó. Para desenhar agora, para continuar o nosso desenho, né, vocês vão ver que eu fiz o detalhe da mão quadradinho, eu fiz o detalhe do braço e uma marcação leve para o corpo. Depois a gente trabalha ali o Gojo, tá? Então vamos para o Suguru. E seguinte, cara, a gente vai fazer aqui a mesma coisa que fez com o Gojo, porém nós vamos fazer agora reto. Nós vamos descer um traço em vertical e uma linha em horizontal, trabalhando de forma reta, tá? Então veja só, vou fazer essas linhas e logo em seguida que eu faço essas linhas, eu vou fazer marcações para definir o olho, certo? Então um olho dele vai estar aberto e o outro fechado. O olho aberto aqui, a gente vai desenhar a base inicial dele, tá? Essa base inicial que eu vou desenhar tortinha. Vou desenhar a parte da mecha que vai passar por cima do olho para poder fechar, que o olho não é exatamente tão completo assim, certo? Então vocês vão vendo aí que vai ter esse aspecto da mecha que vai descendo. E em seguida vou colocar os detalhes da íris dele, né? A gente só vai ver a íris dele aqui, cara. Então, claro, o olho dele é todo preto. Colocando detalhes também de pálpebra e sobrancelha, tá? Aí você vai poder acompanhar e vai fazendo aí direitinho, vai fazendo com calma, como eu sempre estou falando, tá? Já para o outro olho, como eu falei, ele tá fechado. Porém, o estilo que ele tá fechado é diferente do Gojo, cara. A curva dele é para baixo, tá vendo? A curva do olho do Gojo tá para cima e a dele tá voltada para baixo, tá? E aí eu vou colocar linhas de pálpebra também, né? O finalzinho do olho você vai ver que eu vou colocar um cíliozinho, né, no canto, e vou desenhar o detalhe do nariz junto com a sobrancelha também, que também vai estar diferente dessa primeira sobrancelha que a gente desenhou, tá? Você vai ver que tá exatamente diferente, cara. Então ela vai estar um pouquinho mais curvada, né? A primeira que a gente desenhou tá mais reta, beleza? Coloco o detalhe do nariz até a altura do círculo também. Ok, tendo isso, vamos colocar as narinas agora do Getou. E seguinte, cara, vamos fazer a parte do rosto dele, tá? Assim como a gente fez com o Gojo, nós vamos colocar os detalhes aqui, ó. Nós vamos fazer a base do rosto dele, que no caso, diferente do Gojo, o rosto dele é um pouquinho mais reto, mais fino, né? O do Gojo é um pouquinho mais suave, digamos assim. E também o queixo dele é quadrado, tá? Então você vai ver que tem essas leves diferenças. O rosto dele é um pouco mais fino do que o do Gojo, tá? Então vai vendo essa questão aí. Aí seguinte, cara, assim que você faz o detalhe do rosto, a gente vai colocar a boca dele, que também tá sorrindo, porém é aquele sorriso mais fechado, né? O do Gojo é mais aberto, o dele é mais discreto assim também, tá? Mas você vê que a boca vai estar sorrindo. A parte de cima a gente desenha ela um pouquinho normal, tá? Não precisa ser tão reto, mas a parte de baixo a gente já curva um pouquinho mais, certo? E coloca o detalhe lá no final, né? Abaixo do lábio, certo? Tendo isso, podemos agora fazer o cabelo dele, cara. E vamos começar por essa franja, né? Essa franja que vai ter 3 detalhezinhos de mechas separadas aqui. Vou levar até a altura da boca, a franja dele, tá? E vou colocar 2 mechas voltadas para o lado da boca e uma vai estar voltada para fora. Lá em cima, definindo a altura da testa, eu vou conseguir fechar a mecha também, tá? Vou colocar os detalhezinhos dela, da curva que ela faz também, tá? Aquela parte de baixo da mecha e colocar alguns tracinhos para definir essa base de baixo e também, consequentemente, definir o detalhe da testa, tá? A gente vai colocar aqui, né? Vai fechar aqui tranquilo o detalhe da testa do personagem. Vocês estão vendo que eu não estou precisando apagar detalhe nenhum para corrigir por enquanto, né? Porque no momento que eu estou fazendo isso aqui, cara, eu estou fazendo tão devagar, com tanta calma para sair certinho, porque esse é um desenho épico, velho. É um desenho bem legal mesmo de fazer, tá? Então eu estou tendo muita paciência para fazer ele. Olha só,
Coloquei detalhes nessa marcação que a gente fez da testa, detalhes do cabelo, né? Como se fosse aquela parte inicial, os fios do cabelo onde começam as mechas, tá? E tudo vai voltando para o centro. Veja que de um lado é tudo voltando para o centro, do outro já muda a direção, voltando para o centro também. Bom, e agora podemos desenhar as orelhas do Getou, né? E seguinte, para fazer as orelhas dele, a gente vai fazer o mesmo estilo que fez com o Gojo, que vai começar com essa parte de cima da orelha, né? Na parte do olho, e vai até a ponta do nariz ali. Só que a do Getou eu vou fazer um pouquinho maior, essa base de baixo da orelha, né? Essa barriguinha da orelha, digamos assim, porque ele tem um brinco preto, né? É tipo um alargador, eu acho que se chama alargador, né? Na orelha, tá? E no caso dele, ele tem dos dois lados, certo? Vou colocar os detalhes de dentro da orelha. Lá do outro lado eu vou terminar o detalhe da testa ainda, né? Que resta para poder finalizar essa testa dele, tá? E aí sim eu posso colocar o destaque da orelha, certo? Então veja só, tô acompanhando, tô tentando deixar o mais próximo possível com a referência, porque é uma imagem legal, uma imagem muito bonita. Com certeza você vai conseguir fazer também. Não esquece de colocar o brinco dele, tá? Em seguida podemos fazer a parte do pescoço, então o pescoço eu já vou deixar definido, né? Colocar traço dele também, tá? Já vai ficar bem bacana. E aí podemos partir para o cabelo. Cara, o cabelo dele é muito fácil de fazer. Nós vamos primeiro fazer uma demarcação, toda essa parte de cima, que vai começar dos cantos da orelha, e aí vai subir um pouco, né? Por causa do volume, na demarcação aqui do personagem. Lá em cima ele tem uma partezinha amarrada do cabelo, né, com as mechas soltas também, tipo um rabinho de cavalo, tá? Então a gente vai fazer essa parte amarrada, vai fazer as divisas, certo? Você vai ver que vai ficando com os destaques, tipo uns gominhos, e vou colocar as mechas ali separadas também. No caso vão ser 5 mechas, uma vai estar mais grossa, outra mais fina, e aí a gente vai fazendo, né, variando no estilo que eu sempre vou falando para você. Logo em seguida a gente pode finalizar o cabelo dele colocando detalhezinhos de fios, né? Alguns detalhes, veja que eu estou fazendo eles curvados em direção assim ao centro da cabeça, né? E vai curvando, tá? Para dar aquela impressão de que a cabeça é redonda, né? Então a gente vai e faz a curva de acordo com o formato da cabeça do personagem, tá? Então aproveitando isso também, eu vou mexer um pouco nessa parte aí do cabelo dele, né? Curvando um pouco também, tá? Para não deixar tão redondo, certo? Pronto, a cabeça dele finalizada, né? E agora a gente vai fazer o detalhe agora do corpo, tá? Nós vamos bolar aqui o manequim e vamos completar também o manequim do Gojo, certo? Para fazer o manequim do Getou, a gente vai fazer o seguinte, velho. Vamos colocar aqui a altura, né? No caso a largura dos ombros, tá? Vou definir toda a largura dos ombros dele aqui. E vou colocar o detalhe também da mão. Esse detalhe da mão é o seguinte, cara. Veja que eu sempre vou fazendo quadrado, porque depois é que a gente vai trabalhar certo. Isso aqui é um manequim só. Vou trabalhar também um manequim aqui do Gojo abraçado nele aqui, né? Pelo ombro, tá? Passando a mão aqui, o braço no ombro do Getou, certo? Então olha só aí os destaques, beleza? E galera, seguinte, ó. Você quer aprimorar os seus desenhos, você quer trabalhar eles de uma forma que você tenha desenvolva, né, essa paciência para desenhar, desenvolva as técnicas, as ideias, assim como eu ensino aqui, só que de uma forma super mais avançada e mais detalhada. Lá no meu curso online eu ensino tudo isso, além de que eu ensino muita técnica avançada de coloração também. Ele é o curso mais completo que você vai ver, cara, pode ter certeza. Você vai aprender muito comigo mesmo, tá? Vou deixar o link para vocês no comentário fixado ou na descrição. Você decide aí, beleza? Valeu e te aguardo como aluno. Ok, fizemos aí agora o esboço, né? Agora podemos dar continuidade ao nosso desenho. Vou passar uma limpa-tipos para deixar um pouco mais leve e vou começar já pela parte mais difícil aqui no personagem, que é desenhar a mão, né? Nós vamos fazer esse detalhe da mão, beleza? Então é o seguinte, ó, para fazer a mão, nós já temos o quadradinho dela, não é isso? Então nós vamos começar a colocar os dedos e curvas, né? Porque a mão ela não é quadrada, né, cara? Ela tem as curvas, ela tem toda aquela carnezinha na mão, né? Que vai gerando todas essas curvas aí, beleza? Então olha só, vou colocar primeiro o dedo mindinho, né? Que ele vai estar curvado para baixo. Já vou para o segundo dedo também, tá? E aí esse segundo ele já vai estar com a curva final dele um pouco mais para cima, né?
No terceiro dedo, você vai ver que ele já vai estar bem mais em cima. Eu já vou colocando até os detalhes do punho, né? Aqueles ossinhos do punho, certo? Então, olha só, todos esses ossinhos aí eu vou colocando 3. Aí eu já coloco mais o terceiro dedo, tá? Que aí já vai estar um pouco mais alto. E o último dedo, né? Que no caso é o dedo indicador, ele vai estar bem mais alto também, tá? Então a gente vai ter essa figura da mão aí no personagem, beleza? Outro detalhe que você precisa saber é que, veja só, eu estou definindo todas as curvas. Ou seja, se você olhar o seu dedo aí, ele tem 3 curvas, cara. Ele tem a parte da curva que é a primeira, onde fica a unha, tem a do meio e tem a última que é onde está ligado ao seu punho, tá? Então divide ele em 3 partes, assim como eu fiz aí, tá? Para não ficar estranho no seu desenho. Em seguida eu fecho a mão colocando um detalhezinho pequeno do dedo polegar ali, né? Entre os 2 dedos lá de cima, beleza? Agora aqui o seguinte, velho, vamos fazer detalhe da roupa dele. Aqui ele tá usando uma roupa, né, que não é estilo a roupa do Gojo, que usa 2 camadas. No caso do Geto a gente vai ver só uma camada aqui da manga da roupa, então já vou desenhando. Lembrando que nós temos o detalhe do braço, então a roupa ela tem um volume, né? Ela é folgada, ela tem esse aspecto aberto, então eu vou fazendo esse destaque aberto. Depois eu vou desenhar o colarinho dele. Para fazer o colarinho dele é o seguinte, ó. Eu vou começar com essa parte inicial aqui que fica mais à mostra, né, no personagem, tá? Então já vou colocar ela no estilo V lá no centro também. Assim que eu fecho ela, eu já vou fazendo o outro lado. Isso ela vai envolver o pescoço, né? O colarinho ele envolve todo o pescoço do personagem. Claro, ele é mais largo do que o pescoço do personagem. Ele não é colado, tá? Então são detalhes que a gente precisa saber para poder fazer. Em seguida eu vou desenhar aquela costura da roupa, né, que tem um grande botão na lateral, tá? E a partir disso, você vai ver que eu vou colocar o botão, é uma pequena bolinha. A partir disso eu vou desenhar mais algumas curvas pelo meio da roupa também, que você vai poder observar essa questão aí, colocando todas essas curvas pelo meio. E depois eu posso finalizar toda a lateral, né, que a gente já começou a trabalhar aqui no personagem. Tendo isso, a gente vai ter essa parte toda completa. Então, para finalizar essa lateral, a gente sabe o seguinte: aqui nós temos a marcação do personagem, nós temos todos os detalhes dele. Então, o que acontece? Nós temos que colocar como se fosse uma roupa, né? Então, para deixar no estilo roupa, é desenhar o detalhe de curva, desenhar as curvas por fora, né, para representar o volume da roupa, né? E algumas dobras também, tá? Até chegar lá a parte final. Antes da gente continuar o Geto, vamos fazer essa mão aqui, esse braço, na verdade, né, que tá por cima dele aqui do ombro, tá? E esse braço é o do Gojo, certo? Então, como eu falei para vocês, o Gojo ele usa uma roupa com 2 camadas, né? Então tem essa camada da primeira que é o casaco, tá? Então a gente vai desenhar seguindo o estilo que eu já tinha desenhado aqui no manequim. Nós vamos fazer todos os detalhes de curva, que vai representar o volume e as dobras do tecido aqui na roupa dele, tá? Então você vê aí que tem todos esses detalhes aí, certo? Aí lá embaixo, no pulso dele, né, a gente vai ver que vai ter a segunda camada de roupa, que nesse caso já é mais coladinha, tá? Já é mais apertada, beleza? A primeira que a gente desenha já é mais folgada, essa já é mais apertada, já é mais próximo ao detalhe do braço dele, tá? Tendo isso, consequentemente, a gente vai desenhar a mão, tá? Só que essa mão aqui dele não aparece completa. Então eu vou, no meu caso aqui, inclusive, né, já chegou no limite da demarcação que eu fiz o desenho. Então eu vou apenas, né, finalizar ela colocando o detalhe do polegar. Só vamos ver o início dos dedos, tá? E também os detalhes dos ossinhos do nosso punho, tá? Então a gente vai colocar aqueles 3 detalhes de ossinhos também e todas as questões para poder fechar aqui a mão e vai ficar com um aspecto bem legal. Aí lá no final, depois que eu encerro a mão, você vai ver que eu vou fechar o casaco dele aqui, né? E aí já vai ficar completo essa parte. Pronto. Aqui a gente já tem todos os detalhes do Gojo feito, no caso, nessa parte aqui do personagem Geto. Beleza, agora podemos finalizar o Geto aqui, ó, nessa lateral dele, tá? Aqui já não é tantos detalhes mais, certo? Você vai ver que eu vou fechar, estilo a primeira parte ali que eu fechei, né? Que vai gerando algumas dobras, algumas curvinhas aqui pelo tecido para dar o efeito de volume, certo? Veja também que eu vou pegar a borracha, apagar o esboço, né? Para não ficar muito marcado aí para vocês. E vou finalizar o desenho do Geto colocando mais detalhes de dobras na roupa dele aqui na parte do corpo dele, tá? No peitoral.
Aqui agora nós vamos fazer o detalhe da roupa do Gojo, né? Então vamos começar pelo colarinho, cara. O colarinho é no mesmo estilo do Geto, cara. Afinal é a mesma farda, né? Então a gente vai fazer esses detalhes aí, beleza? Então é o seguinte, ó. Para fazer esses detalhes é a seguinte forma, cara. O colarinho ele vai envolver todo o pescoço, porém ele vai ficar por fora, né? Ele não é colado com o pescoço, como vocês podem ver. E a parte central é tipo V, certo? Fez esse detalhe do colarinho, agora a gente desce para fazer aquele detalhe da costura, que é o detalhe grandão aí que ele tem de costura, né? Que ele tem o botão também. Então vou desenhar não encostando lá naquela parte do esboço que eu tinha feito, tá vendo? Ó, que define a largura total do corpo do personagem, tá? E aí você vai ver que vai ficar com um aspecto bem legal. Depois eu vou colocar alguns detalhes de dobra junto com o botão, né, para deixar mais bonito, mais estiloso. Tendo isso, como a gente já está trabalhando esse lado aqui, vamos colocar o seguinte, ó, mais algumas curvas pelo meio, né? Vamos trabalhar toda essa parte do corpo dele primeiro, depois a gente faz a mão por último, tá? Então vou colocar detalhes de dobra que vai sair ali da parte do ombro, né? Que vai sair do pescoço também, tá? Você vai ver que tem vários detalhes. Lá em cima você vai ver que eu vou finalizar também com outros detalhes do tecido. Como eu tinha só marcações do esboço, né? Eu vou colocar as curvas e todos aqueles detalhes que a gente já sabe, né? Que já fez em todos os outros, o outro personagem também, tá? Então são curvas e detalhes aí da roupa, né? Da farda do Jujutsu, beleza? Então é o seguinte, ó. Veja que eu vou dobrando, né? Vou respeitando também toda a linha que eu tinha feito, né? Aquele esboçozinho que eu tinha feito, não deixando muito largo também, tá? Agora, antes da gente continuar, cara, vamos desenhar a mão dele aqui fazendo o sinal de V, né? Para desenhar essa mão dele, a gente tem esse quadradinho, então é nesse quadradinho que a gente vai desenhar, né, esses detalhes, cara. E para desenhar esses detalhes é o seguinte, velho, ó. Primeiro vamos desenhar o polegar fechado, tá? Lembrando que o polegar, cara, ele só tem duas dobras, tá? Não sei se vocês perceberam aí, mas ele só tem duas dobras, porque a terceira dobra já é colada na nossa palma da mão, tá? Então eu vou desenhar essas duas dobras, certo? E aí você vai ver o seguinte, velho, ó. Assim que eu desenho essas dobras aí, a gente vai colocar o detalhe do pulso dele lá embaixo, junto com o detalhe da palma da mão, e vai fechar um pouquinho a base da mão dele aqui na lateral também, tá? A partir daí eu posso continuar esse desenho colocando o seguinte, os dedos que vão estar voltados para baixo. Afinal, os dois dedos finais aqui eles vão estar voltados para baixo. Lembrando, né? Já esses dedos aqui eles têm 3 dobras, tá? Então a gente vai fazer representando as três dobras dele. Depois que a gente faz esses dedos, coloca até 2 detalhezinhos ali para representar a mão, né? Também a parte da palma. Aí eu vou desenhar os outros 2, né? Fazendo o sinal de V. E aí, lembrando, esses 2 dedos aqui de cima, eles têm, né? As 3 curvas, né? E aí, para representar as 3 divisas do dedo, eu coloco 2 tracinhos pelo meio deles, tá? E aí você vai poder acompanhar tranquilo. Agora sim, estamos chegando na etapa final do desenho, né? Vamos colocar os detalhes aqui da roupa do Gojo, tá? Para fazer esses detalhes da roupa dele é o seguinte, cara. Vocês vão ver que eu vou desenhar o colarinho primeiro da roupa, né? Aqui a segunda camada de roupa dele, que já vai estar mais colada, tá? Depois eu vou desenhar a camada de fora, né? Do casaco dele, que já é mais folgado também, certo? Então você vai poder acompanhar esse detalhe aí. E lá no final eu vou finalizar aquela base do braço, né? Que não mostra tanto aqui, mas ela está escondida aí por trás dessa parte da mão dele aí, certo? Colocando apenas 3 traços. Um que vai ser o traço real do braço, né? E mais 2 curvas ali, só para representar o desenho mesmo do personagem e vai ficar bacana. Ok, agora tendo isso, vamos para line art, cara. Para fazer a line art eu costumo sempre, né? Vocês veem que todos os tutoriais eu faço isso.
eu passo uma limpa-tipos para o esboço ficar bem leve, tá? Para deixar o aspecto da canetinha mais vivo também, né? Mais legal no desenho, tá? Então olha só, veja que eu estou fazendo esses detalhes, né? E no cabelo do Gojo eu vou apagar mais ainda, tá? Eu deixo ele muito mais claro, porque no cabelo dele eu vou usar uma cor carmim para poder fazer a line art. O cabelo dele tem aquele aspecto branco, né? Só que meio lilás também, então o carmim ele vai servir muito como contorno aqui para essa line art. Então eu faço no cabelo e também na sobrancelha e nos cílios, tá? Em seguida, agora fica mais fácil, né? É só a gente vir com a canetinha. No meu caso aqui eu uso eu fico variando, né, entre 0,4 e 0,5, tá? E aí eu vou fazendo todos os outros detalhes, né? Sem acrescentar nada, cara, só colocando os detalhes mesmo e meu estilo de line art aqui no desenho. É uma line art que até demorou também, né, para mim. Eu acho que eu demorei mais ou menos umas meia hora para fazer essa line art, mesmo depois do desenho pronto. Porque você vê que eu vou variando, né? Eu vou deixando os traços mais grossos, mais finos, né? Principalmente nas curvas. Eu vario muito o traço para deixar com esse aspecto mais vivo, tá? E assim a gente encerra a nossa primeira parte do nosso super tutorial, né? De 2 personagens assim, cara. Que é um tutorial difícil, como eu falei para vocês, é complicado. Mas se você seguir minhas dicas todinhas, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E outra coisa legal também que vai te ajudar muito é o meu curso de desenho, tá? Então se inscreve nele, cara. Eu tenho certeza que você vai se tornar um grande desenhista, um grande artista com minhas dicas lá, beleza? Aguardo vocês aí na parte de coloração. Valeu, um abraço e até a próxima.